dia, internauta que nos acompanha em mais um programa do Campo à Mesa. Toda quarta-feira nós estamos aqui por volta de meio-dia, 13h, trazendo sempre um convidado especial para conversar conosco sobre agricultura familiar, desenvolvimento sustentável, agroecologia e os temas, claro, da política, o tema do dia. E hoje, com muita satisfação, nós recebemos aqui o deputado federal Josias Gomes, do PT da Bahia, que está na sua terceira legislatura aqui em Brasília, sempre defendendo os interesses dos brasileiros e, claro, também do povo baiano. Deputado Josias, bom dia ou boa tarde, porque eu não sei se o senhor já almoçou ou não, né? Almocei, não deu tempo dia. ainda, né, deputado? Bom dia. Um bom dia para o senhor, bem-vindo aqui. Só para você saber, internauta, o deputado Josias é membro titular da Comissão de Agricultura aqui da Câmara e também participa da Comissão de Ciência e Tecnologia como suplente, além de outras tantas atividades que o deputado desenvolve aqui na Câmara Federal. E também foi secretário de Relações Institucionais lá no governo da Bahia, do nosso querido governador Rui Costa. Deputado, a sua saudação ao nosso internauta, né, o nosso agradecimento desde já para quem está nos assistindo e pedimos que você inclusive entre na página do Facebook do deputado Josias, conhece lá com mais detalhes o trabalho do deputado, curte a página do deputado, chame o seu amigo para conhecer em detalhes a ação parlamentar e política do deputado federal Josias Gomes, que foi já inclusive coordenador do núcleo agrário do PT aqui na Câmara Federal, se não me falha a memória, em 2005. Deputado... Acho que foi 2003, 2004. 2004, uma né? disputa entre eu e o finado Adão Preto. Adão Preto, é verdade, uma disputa saudável. Saudável, dentro sempre... do clima que sempre predominou na bancada. Né? E uma disputa agradável, mas onde o interesse maior era a defesa, naquela época, de um início que a gente chamou assim, fulgurante, da agricultura familiar. Que todo mundo lembra o que era a agricultura familiar antes. Aliás, não foi uma criação do PT, para que as pessoas, os internautas entendam. A agricultura familiar foi uma ideia, um conceito, para tentar atenuar uma atividade que acontecia, promovida pela CONTAG, todos os anos aqui em Brasília, chamava Grito da Terra Brasil. E aí vinham todos os agricultores do Brasil pedir melhores condições de trabalho, de financiamento e tudo mais. O Fernando Henrique Cardoso, para se ver, digamos, livre, criou essa concepção, mas pouco fez. Tanto é verdade que em 2002, quando foi o último governo dele, ele tinha aplicado 2 bilhões de reais para a agricultura familiar no orçamento, e esse recurso sequer pode ser pego pela maioria dos pequenos produtores, só no sul do país, como a gente chama no Nordeste, né? E no Nordeste mesmo praticamente ninguém. Quem ia, os agricultores nordestinos viviam era na porta dos bancos do Brasil e do Nordeste, fazendo manifestações por conta de secas e atraso de parcelas e banco querendo tomar as terras e tudo mais. Então, foi naquela época que o Lula começou o primeiro governo, que eu, o companheiro Adão Preto, João Grandão, Luci Schoinaski e outro time de primeira qualidade, estávamos lá na Comissão da Agricultura defendendo este que foi o marco da agricultura brasileira, a agricultura familiar brasileira, que foi o primeiro governo do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. E relembrando aqui junto com o deputado Josias Gomes, a partir de 2003, quando o presidente Lula assumiu, né, a presidência da República, eu lembro que o valor para o Pronaf, como o senhor já citou, era de apenas 2 bilhões e que poucos agricultores familiares do Brasil tinham acesso a esses recursos. A partir daí, criou-se uma série de programas, né, deputado Josias? Olha, eu diria que houve uma transformação, porque como priorizou-se a agricultura familiar e com uma justeza enorme, porque, internauta, a gente às vezes não se dá conta, essa é uma hora importante, inclusive, para a gente falar isso, muitos dos alimentos que vocês estão consumindo aí não vêm do agronegócio. Não que nós sejamos contra o agronegócio, mas o agronegócio produz outro tipo de produção agrícola. Eles
grandes plantações de milho, soja, algodão, etc. A produção de alimentos, em sua esmagadora maioria, é produzida por esse agricultor familiar. E é, portanto, uma iniciativa de um acerto extraordinário do companheiro Lula em ter promovido essa inversão de prioridades, no sentido de promover as condições para que não só dessemos mais recursos para a agricultura familiar, mas também que a própria Embrapa, na época, cerca de 4.000 pesquisadores, que tivesse um elenco de pesquisadores fazendo isso só para a agricultura familiar. Então foi aí que você, no Nordeste, por exemplo, o CEPATS, lá de Petrolina, conseguiu desenvolver diversas tecnologias de convivência com a seca. Porque, como vocês sabem, sobretudo os nordestinos, nós não temos como combater a seca. Nós temos que aprender a conviver com ela, estimulados pelo Estado. E foi isso que o Lula fez, ao promover as condições para que a Embrapa pegasse parte dos seus pesquisadores e cuidasse dessa área. Isso foi muito importante, porque hoje temos mais de 100, seguramente mais de 150 tecnologias de convivência com a seca. Isso é espantoso para um país da dimensão que temos nós, com a situação da garantia alimentar tendo que ser mantida, sobretudo naquelas regiões, e isso nós conseguimos fazer graças, eu digo, a essa ação do governo do PT. São tantas iniciativas, conforme o deputado Josias Gomes. Para você que está, inclusive, entrando agora aqui na internet, nos acompanhando ao vivo, queremos agradecer, né, deputado, a audiência e pedir que você compartilhe com seus amigos este programa aqui, que conta hoje com a presença do deputado federal Josias Gomes, do PT da Bahia. Mas lembrando aqui, deputado, também as cisternas, né, um exemplo, né, em parceria com organizações não governamentais, né, foram milhares, aliás, de cisternas. Essa foi bom se lembrar, porque as cisternas, hoje avançou, temos cisterna de produção, mas sobretudo a de consumo. Essa que você tem para os 6, 8 meses de seca, a cisterna de consumo, ela resiste. Ela é uma família básica, aí, 4, 5 pessoas, mais os bichos pequenos, um bode, Aí, essa cisterna foi uma ideia pensada pela CNBB num determinado ano que eu não me lembro, e eles lançaram o desafio de implantar no Nordeste 1 milhão de cisternas. E o programa se chamou exatamente 1 milhão de cisternas. Quando o Lula entrou, ele incorporou isso e trouxe isso como tarefa de governo. E parte da elite desse país, que nunca quis ver pobre crescer e agricultor familiar viver em condições melhores, ria dessa iniciativa do governo, dizendo que era impossível atingir essa marca. Atingimos porque essa marca, como tantas outras dos governos do PT, foram desafios que nós nos colocamos para que a condição de vida dos que mais precisam do Estado fosse de fato melhorada, como foi. E tanto é verdade que o Lula, quando assumiu, vocês lembram, em 2003, janeiro de 2003, ele pegou todos os ministros dele e levou a Guariba, no Piauí, que era a cidade que tinha, à época, o pior IDH. Só para ter uma ideia, quando o Lula foi lá, a autoestima daquelas senhoras, as mulheres daquela cidade, era tão baixa que existia apenas um cabeleireiro, um salão de beleza. 2, 3 anos depois, existiam 11 salões de beleza. O que é isso? É uma modificação na expectativa das pessoas, é um aumento da autoestima extraordinária. E tudo isso resultou num crescente, onde as pessoas começaram a ter orgulho de ser brasileiro. E isso foi promovido pelo povo, que em 2002 escolheu Lula para governar o país e também governou. Mas, deputado, aproveitando, o senhor falou aqui já de realizações dos governos do presidente Lula, no domingo, em Curitiba, a democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito, sofreu mais um golpe, né, deputado? Aliás, dentro de tantos que vieram acontecendo ao longo desse martírio do companheiro Lula. Digo martírio porque isso foge da alçada jurídica, não tem absolutamente nenhuma
razão o tamanha perseguição política que é feita a um presidente que só fez o bem para os pobres e também para a burguesia. Não há quem diga que não ganhou dinheiro nos governos do Lula, porque é simples a equação. Quanto mais emprego, quanto mais pessoas com dinheiro, quanto mais a economia gira, todos ganham. Os trabalhadores ganham, porque o rendimento seu aumenta, dado que a produtividade também aumentou, e os patrões ganham, porque eles vendem, eles fabricam, eles exportam, enfim. Essa equação permitiu, portanto, que a gente tivesse um país da forma como estamos. E isso aí está a raiz de tanta perseguição ao companheiro Lula agora. Porque a elite brasileira, infelizmente, ela ainda pensa com a cabeça do escravocrata. Então, para ela, não pode existir igualdade de condições como o Lula permitiu. Se nós tínhamos 40 milhões de consumidores quando o Fernando Henrique deixou o governo, e o Lula, quando deixou, tinha 120 milhões, 110, 120 milhões, é porque era isso que o Lula pretendia fazer. E foi isso que ele fez. Então, domingo, coroou-se, chegamos ao ápice da perseguição jurídica e midiática ao Lula, a ponto de ter que mudar o conceito de decisão judicial. Aliás, todo internauta, o que a gente diz? Decisão judicial se cumpre, ponto. Recorre-se, tem as instâncias e tal, mas se cumpre. No Brasil, a partir de agora, nós temos que mudar essa máxima. Aqui é o seguinte, decisão judicial se discute, e desrespeitando, inclusive, hierarquia jurídica. O que, para você entender, no domingo, nós tivemos o acentuado descrédito da instituição jurídica brasileira e associado a isso com uma quebra de hierarquia jamais vista. É o mesmo internauta que um tenente do Exército determinar a um sargento que faça tal coisa, uma determinada missão, e o sargento diz para o tenente, eu não vou fazer, eu vou discutir contigo como é que a gente faz. Essa quebra de hierarquia é uma situação terrível para o nosso país. Sem contar que, politicamente, nós estamos insistindo que Lula é presidente, nós estamos insistindo que ele tem que ser livre, porque não há nenhuma prova de nada do que ele fez. Aliás, se tiver o desejo de comprar uma casa e depois de resolver não comprar, e se isso virar moda no país, eu não sei quantos brasileiros terão que ir para a cadeia. Porque ocorreu comigo já uma certa vez. Eu ia comprar um terreno lá em Salvador e depois cismei que não queria mais o terreno e já estava em um estágio avançado. Ora, por essa razão, eu teria que ser incriminado porque desisti da compra. Então, quer dizer, e o sujeito levar 12 anos de pena porque quis comprar uma área, um apartamento que eles chamam de triplex, que na verdade, se vocês olharem, e felizmente o movimento dos sem-teto nos permitiu fazer um passeio por aquilo que eles diziam ser uma mansão, cuja reforma compreendeu uma soma de 1.700.000, que ali você vê que não tem reforma nenhuma, então tudo assentado em bases falsas. Infelizmente, nós estamos numa situação de exceção. Eu que lutei contra a ditadura militar, sei bem o que isso significa. Queremos aqui já de antemão agradecer a participação do internauta, deputado, que está aumentando a nossa audiência aqui ao vivo. Agradecer a Maria Auxiliadora Gomes, ao Simão Vanderlinde, Aida Souza, Lourdes Carvalho Rocha, a Ciel Soares Lima. E diga também de onde você está nos assistindo. Coloca aí a sua cidade, né? E chame o seu amigo também para conhecer a página do Facebook do deputado federal Josias Gomes, do PT da Bahia, que é o nosso convidado especial hoje aqui do programa do Campo à Mesa. Mas o senhor estava comentando, deputado, sobre as presepadas, né, os absurdos jurídicos e políticos cometidos no domingo, mais uma vez, contra o presidente Lula e contra a democracia, né, na verdade. Mas assim, deputado, temos aqui na Câmara vários projetos também, né, dos golpistas que querem privatizar Petrobras, Eletrobras, todo o sistema elétrico brasileiro. Mas a resistência da bancada do PT, né, dos partidos progressistas, está firme e forte aqui, né, deputado? Está, e vai continuar. Mas é preciso que a gente entenda o que é que está em disputa no país hoje. São dois projetos bem distintos
de Estado. Um que foi promovido pelo Lula, aliás, um parênteses. Nosso país ele tem 518 anos. O PT e os aliados só governaram o Brasil por 14 anos. Internauta, compara o que foi feito nesses 14 anos em contraposição aos 504 anos que foi governado pela direita nesse país, para você sentir o quanto de diferença ocorreu para melhor nesses 14 anos do nosso governo. O que significa dizer que esse desmonte que eles estão querendo fazer agora, pretenderam sempre e nunca conseguiram, porque a resistência até então era muito forte e eles temiam muito fortemente a opinião pública brasileira. O povo que estava na rua, as grandes manifestações que fizemos. E houve uma complexidade nas comunicações, nas relações, e houve uma certa despolitização de setores importantes do nosso povo brasileiro, que permitiu o avanço nefasto da Rede Globo, que então impôs ao país um ritmo. E esse ritmo foi se impregnando no Congresso, nos governos, menos no nosso. Agora, o que acontece? Quando ele promove o desmonte de uma Petrobras, que vem a luta pelo petróleo como um patrimônio do povo brasileiro, da década de 50, quando o Getúlio, ao criar a Petrobras, teve também a resistência do DEM e do PSDB da época, que chamava o DN. Eles não queriam que o Getúlio criasse a Petrobras, porque eles diziam que o Brasil não tinha tecnologia para refinar o petróleo. E o Getúlio disse, pouco importa, eu crio as condições para a gente desenvolver tecnologia, e hoje nós temos a tecnologia a melhor tecnologia para exploração do petróleo em águas profundas, que estamos dando de bandeja para as multinacionais dos Estados Unidos, da Europa. E era esse o desejo da época, do DEM e do PSDB da época. Era que também a Petrobras não mexesse com isso e entregasse para essa riqueza nacional para esse pessoal. Pois bem, eles estão desmontando isso. Não só desmontando, como criando as condições para que, juridicamente, nós não retomemos esse patrimônio do povo brasileiro tão logo o Lula assuma a presidência da República, mas não tem como. Por isso que eu estou chamando a atenção, internauta, dos dois projetos. O do Temer, do PSDB e do DEM, e o projeto capitaneado pelo Lula, que esteve em prova. Nós não estamos aqui dizendo se o Lula for presidente, vai fazer isso. Nós estamos dizendo, há um projeto claro de desmonte do país, promovido por esse pessoal aí do DEM, PSDB e o golpista Temer, e o projeto do PT, que foi testado nas urnas por 4 vezes e aprovado. E nós não perdemos a batalha deles. Eles nos tiraram a força. É claro que não é aquela força de 64, que os militares foram para a rua, mas é a força jurídica, midiática, que fez com que nós perdêssemos, a presidenta perdesse, e fosse rasgado 54 milhões de votos que foram dados à presidenta Dilma. Portanto, não tenho dúvidas, nosso caminho é a resistência. E vamos buscar agregar cada vez mais através de meios alternativos de comunicação, que eu nem chamaria mais de alternativos. Eles vieram para ficar e cada vez mais se horizontaliza nas camadas sociais e vai permitindo que as pessoas comecem a conhecer e conviver com esse novo tipo de relação, que é muito mais direta, como nós estamos estabelecendo aqui nesse momento, graças, portanto, a esse aumento da tecnologia na área de comunicação. É bem verdade que nós ainda temos um longo caminho a percorrer, mas as eleições estão aí, daqui a 2, 3 meses haverá eleição, e é preciso a gente distinguir
quem são os parlamentares golpistas e quem são os parlamentares que fizeram, no caso do Nordeste, ajudando o presidente Dilma, o presidente Lula a fazer as cisternas, a criar só na Bahia 5 novas universidades federais, a implantar programas como Água para Todo, que hoje no Nordeste, com a seca que houve, 6, 7 anos de seca ininterrupto, você não viu saque, você não viu hordas de retirantes, por conta dos programas que foram implantados no Nordeste, sobretudo um programa da maior envergadura, que é uma grande saudação à cidadania, que é o programa Bolsa Família, que eles estão começando a desmontar. Porque não há interesse deles em promover melhoria para as camadas mais pobres. Nós queremos aqui saudar também a participação do Joel Ataíde, da Lucídia Maranhão, de Florianópolis. A internet é fabulosa por conta disso também. Exato. Nós estamos aqui dialogando com o Brasil, com o mundo, com a Bahia, com todas as regiões do país. Cláudio de Matos, manda um abraço para o deputado lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Nelson Antônio Savoldi, 2 vizinhos do Paraná. E a Lucídia diz o seguinte: sinto pânico só de pensar que posso um dia depender dessa justiça podre e vendida do Brasil. A Cote Bombom, no Brasil só existe justiça para o golpe. Deputado, mas o senhor estava falando em resistência. Nós temos agora, nos próximos dias, no próximo mês, uma série de atividades que foram elencadas, definidas pelos movimentos sociais e também pela direção nacional do PT, que nessa semana esteve reunida em São Paulo. E já tem uma atividade de mobilização agora na sexta-feira, dia 13, Como é que os senhores estão organizando? Olha, lá na Bahia nós temos o governo do estado é nosso, nós estamos muito bem, o governo que é de continuidade, o Jacques Wagner foi governador nos últimos 2 mandatos, o Rui Costa agora deu seguimento, e nós temos, portanto, um clima, eu diria, mais propício para as atividades de contestação a essa ordem que está querendo se restabelecer no país. E eu, segunda-feira mesmo, participei na cidade de Quijingue, de um ato no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, casa lotada, pequenos produtores, que é uma área no semiárido nordestino, baiano, e eu lhe digo que há um crescente. Aliás, no Nordeste, para falar de Lula, não precisa muita coisa. É só dizer que terá um ato em qualquer lugar para celebrar e se solidarizar com Lula, que a casa enche. Então, nós estamos fazendo muitos atos. O partido na Bahia tem buscado os aliados para que incorporemos mais essa força, porque tem uma característica dessa nossa luta que estamos travando, que eu inicialmente imaginei que nós, e ainda acho que vamos chegar, a uma situação como foi aquela luta pelas diretas. É evidente que os propósitos eram bem distintos. Nós estamos no ocaso da ditadura militar, 20 anos de ditadura, e era um período em que nós estávamos buscando a reafirmação democrática do país. Portanto, juntou muita gente. E os nossos movimentos têm sido movimentos muito mais, que têm juntado muita gente, pelo menos na Bahia, mas é o povo mais do campo à esquerda. O que eu digo é o seguinte: tem muita gente, companheiros e companheiras petistas e aliados pelo Brasil afora, que estão nos vendo, que mesmo não sendo do PT, mas eles fazem parte, vamos chamar aqui, de uma sociedade lulista. Independente de ser do PT, essa turma gosta do Lula, porque foi no governo do Lula que ele tinha uma bicicleta e passou a ter uma moto. E o outro que tinha uma moto passou a ter um carro. Um que juntava dinheiro para ver se um dia podia fazer uma viagem de avião e nunca conseguia, fez com o Lula. Então essa turma, mesmo não sendo filiada ao PT, simpatizante do PT, mas eles são lulistas. E nós precisamos trazer essas pessoas. Inclusive a gente tem dito no Estado que é preciso que a gente se mobilize mais. Veja que agora, no clima de Copa do Mundo, o que nós fazíamos? Nas nossas casas, ou na casa de um parente, de um amigo, juntava famílias para discutir o futebol e assistir o jogo da seleção.
Por isso nós vamos pegar esse clima e esse ambiente criado para a Copa do Mundo e vamos fazer, do mesmo modo que fizemos para aquilo, fazer agora também. Vamos juntar as pessoas, vamos colocá-las numa sala, botar um cafezinho, uma coisa, e vamos tomar lá um café e conversar sobre política, porque agora a Copa do Mundo já foi e nós retornamos ao debate sobre política já diante daquela situação que ocorreu no domingo. Quer dizer, uma perversidade, mais uma vez, com o nosso querido companheiro Lula, que só nós mesmos, que temos amor e carinho pelo povo brasileiro, é que vamos ajudar e contribuir para que dissemine-se diversos núcleos de companheiros e companheiras que vão trabalhar essa temática das eleições no propósito de que a gente amplie bancadas de senadores desse projeto político liderado pelo Lula, como também deputados estaduais e federais desse projeto liderado pelo Lula. Deputado, o governo Lula e o governo Dilma deixaram também um legado para o Nordeste, que era uma reivindicação histórica, né, da região, que é a transposição do Rio São Francisco. Esse projeto, ontem eu conversei aqui também ao vivo com o deputado federal, nosso líder da oposição, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e nós lembrávamos aqui que quando houve o golpe em 2016, a presidenta Dilma já tinha entregue, se eu não me engano, até 92% das obras já praticamente prontas. Isso. Da transposição de São Francisco. Isso. Né? E hoje parece que está tudo parado. Não só. Veja, água para o nordestino sempre foi fator de unidade. Porque nós dependemos de um único rio, que ele nasce em Minas Gerais, entra no Nordeste pela cidade de Carianha, e na Bahia ele beneficia, vamos dizer, diretamente 148 cidades, se não me falha a memória. Ao chegar no Piauí, em Pernambuco, ele faz uma volta. Podem olhar, vão no Google e olham ali, que ele faz como se fosse assim, um braço e segue para Sergipe. Então, aquela parte do Nordeste que o Lula, que aliás não é ideia do Lula, é Dom Pedro II, implementou, é porque o Nordeste setentrional, meridional, perdão, esse aí, falta dessa água, esse rio ter descido, ele não tem água. E se não fosse feita essa transposição, nos moldes em que se concebeu, não teríamos hoje a água chegando, por exemplo, no sertão da Paraíba. E teríamos dificuldade de abastecimento em Caruaru, em Campina Grande, duas grandes cidades nordestinas, porque o açude de Buqueirão, que abastece Campina Grande, já estava no seu limite. Então, ao paralisar as obras para atender demandas de deputados golpistas, porque é disso que se trata, tanto quanto as obras de transposição estão paradas, como também houve uma inflexão no volume de recursos para a saúde, para o SUS, quero dizer, para os diversos investimentos sociais. Porque essa transposição ela é de uma importância estratégica tão grande que você não calcula o que é isso, quem não é nordestino. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, quando foi feita a inauguração do eixo leste, eu agora estou me batendo se é o norte ou é o leste. No eixo leste, lá em Monteiro, vocês viram a quantidade de nordestinos, não só os que foram beneficiados pela água, mas eles foram celebrar a vida de 12 milhões de nordestinos que iam ter a chance de ter água. Tantos nordestinos, eu estava lá, e eu me emocionei, chorei também quando eu vi as cenas promovidas por jovens pegando a água e chorando. Gente, tem cidades do Nordeste que tem criança de até 6, 7 anos que vieram ver água, chuva para valer, agora, esse ano. Não, então, é um crime que se comete com o Nordeste a não continuação disso. Os setores ambientalistas alegam que há uma retirada de água muito forte do São Francisco. Só para vocês terem uma ideia, a água que sai para esses canais, ela sai a jusante da barragem de Sobradinho. Sobradinho, ela segura as águas do São Francisco.
Então, dali para baixo, o rio, ele passa a ser, a vazão dele, controlada por Sobradinho. Então, quando a cota for 90 em Sobradinho, é que sai 26 mil metros cúbicos de água para os canais. Se essa cota não for isso, não sai essa quantidade de água. E o problema é que o rio, ele tem uma vazão média de 2 milhões e 900 metros cúbicos, e essa vazão, desde quando foi medida até hoje, não se alterou, mantém a mesma. O que há é um assoreamento das margens, e que isso também foi objeto de um programa de revitalização do Rio São Francisco, promovido pelo governo Lula, e que eles paralisaram. Esse programa é de uma importância capital para o Rio São Francisco. E só nós nordestinos, os brasileiros de um modo geral, mas esse rio, ele é o rio da integração nacional. E nós nordestinos temos um carinho extraordinário por esse rio que tem promovido mudanças positivas. É bastante ter governante que se preocupe mesmo com o seu povo para ver que é possível melhorar a vida dos nordestinos. Agora mesmo, o governador Rui Costa esteve na cidade de Campo Alegre de Lourdes, no sertão baiano, para iniciar a inauguração de uma adutora que vai levar água do São Francisco para essa cidade. São mais de 70 quilômetros de adutora, que é um programa desse projeto que prevê compensações para a Bahia, já que ela é, digamos, doadora de água para parte do Nordeste. Deputado, seria interessante também, estava pensando aqui enquanto lhe ouvia, a importância desses recursos quando eles constam no orçamento também da União, né? E hoje nós teremos aqui na Câmara a votação, provavelmente, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E mais uma vez, este governo ilegítimo que está aqui no Palácio do Planalto pretende estrangular o orçamento da União, ou seja, cortar recursos, congelar recursos, que é o que já fizeram com a aprovação da emenda do teto de gastos, a emenda constitucional 95. Isso é o seguinte, é dizer que não tem mais dinheiro para educação, para saúde, para obras. Então, deputado, existe hoje uma mobilização, a própria bancada do PT, da oposição, as centrais sindicais, os movimentos sociais estão aqui em Brasília para... Né? É importante saber que a LDO é das peças orçamentárias, é a primeira, é aquela que determina as diretrizes que vão ser seguidas para o orçamento. Se você, nas diretrizes básicas do orçamento deste ano, não tiver a previsão de alocação de recursos em setores estratégicos para as diversas áreas, ciência, tecnologia, agricultura familiar, enfim, saúde, nós vamos ter um prejuízo incalculável. E, de fato, há uma previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária de base, uma previsão altíssima de diminuição de recursos. Daí porque estão aqui hoje em Brasília diversos segmentos sociais reivindicando que esses recursos não sejam cortados da forma que são. Porque o país não tem dinheiro para outra coisa a não ser manutenção do Temer na presidência, ilegítimo como é, na presidência da República. Para isso, os recursos são ilimitados. Agora, para o atendimento às demandas do povo brasileiro, não contem com esse povo e nem com esses recursos, porque ou nós, da oposição a esse regime ilegítimo, vamos à luta, ou o nosso país, o nosso povo sofrerá muito as consequências da aprovação de uma LDO que não facilitará a vida de quem mais precisa do Estado brasileiro. Nós queremos, deputado, agradecer mais uma vez a participação aqui dos nossos internautas que nos acompanham pela página do Facebook PT na Câmara, também pela página do deputado federal Josias Gomes. E vamos salientar mais uma vez, entra lá na página do deputado federal Josias Gomes, curte a página do deputado, convida o seu amigo para conhecer e compartilha as publicações que o deputado Josias Gomes publica nas suas redes sociais. Porque é dessa forma que a gente consegue fazer uma comunicação mais eficiente, democrática e verdadeira, com um lado, que é o lado do bem-estar e da luta pela melhoria das condições de vida do povo brasileiro.
Deputado, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas o senhor fica também aqui à vontade para fazer as suas, como se diz nos debates, considerações finais. As considerações finais. As considerações finais. Tá aí, ó, muda tudo. A comunicação avança a esse ponto que nós estamos aqui, mas estas tais considerações finais, eu ainda era menino e o senhor está aqui à vontade, os microfones estão abertos para o senhor fazer as considerações finais. Pode reciclar, né? Também, ajudem aí para ver se eles aprendem outra coisa que não essas considerações finais. Mas vamos lá, pelas considerações finais eu quero dizer que foi ótimo ter batido esse papo aqui com vocês, embora não tenha interagido, mas aqui pelo telefone, pude perceber a participação muito intensa e isso nos dá uma alegria, a certeza de que a difusão das ideias nossas será sempre, a difusão das ideias nossas será sempre uma marca da nossa luta e a trajetória de cada um de nós. Sou muito simpático a essa forma direta de comunicação e conclamo, sobretudo, a juventude, tanto os jovens petistas quanto a juventude de um modo geral, a se interessarem por política. É claro que os jovens que já são filiados ao PT e demais partidos de esquerda fazem isso. Mas nós precisamos trazer mais jovens para a política porque quanto mais a gente se interessa por política, nós que temos a preocupação de estar ouvindo o deputado aqui e outros companheiros que falam para vocês, mais pessoas sérias e comprometidas com o bem-estar do povo brasileiro vai estar participando da vida política. E quanto menos a gente participa, mais os golpistas ocuparão espaço. Se interessem por política, façam disso uma parte integrante da vida de vocês. Do mesmo modo e da mesma emoção que a gente discute o futebol, que a gente trata das questões que dizem respeito à vida da gente, tratem da política, porque é ela, em última análise, quem determina o nosso modo de vida e a nossa forma de agir. E como eu quero concluir mesmo, dizendo que tem, e eu não lembro agora porque eu já estou com fome, quem sabe onde quer chegar, acho que é de Tiago de Mello, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Vejam que isso tem, apesar de ser uma quadra muito pequena, tem uma dimensão enorme. Quem sabe onde quer chegar, escolhe certo o caminho e o jeito de caminhar. Um grande abraço a todos e todas. Vamos fazer um brinde aqui, né, em homenagem ao nosso querido presidente Lula, pela liberdade de Lula. Pela liberdade de Lula. E pela transposição do São Francisco. Com certeza. Muito obrigado, internauta.